Olá, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, aqui em Lagoa da Confusão, unidos na fé, nesse dia 24 de junho de 2024, nessa segunda-feira, dia da Natividade de São João Batista. A gente lembra que a gente só celebra 3 natividades na igreja: a Natividade de São João Batista, a Natividade de Nossa Senhora e o Natal de Jesus. E aqui nos diz: João Batista é o único santo, além da mãe do Senhor, a quem se celebra com o nascimento para o céu, também o nascimento segundo a carne. Foi o maior entre os profetas, porque pôde apontar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sua vocação profética desde o ventre materno reveste-se de acontecimentos extraordinários, repletos de júbilo messiânico que preparam o nascimento de Jesus. João é o precursor do Cristo pela palavra e pela vida. O batismo de penitência que acompanha o anúncio dos últimos tempos é figura do batismo segundo o Espírito. A data da festa, 3 meses após a Anunciação e 6 antes do Natal, corresponde às indicações de Lucas. E o evangelho que nós temos nesse dia de hoje, dia 24, é tirado de Lucas, capítulo 1, versículos de 57 a 66 e 80. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficaram pensando: o que virá a ser esse menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos até ao dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. João Batista é o último profeta do Antigo Testamento, é aquele que aponta Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é aquele que anuncia no deserto, é a voz no deserto que anuncia: preparai os caminhos do Senhor, e nos chama à conversão e batizava com água. Jesus foi batizado por João Batista. Historicamente, disse que Jesus, durante um período, não ainda tendo consciência de quem ele era, que ele era o Messias, Jesus fez o processo de tomada de consciência também. De um período, Jesus foi discípulo de João Batista. Mas Jesus larga sua família, é um período discípulo de João Batista. Depois ele descobre que não, que as experiências de Jesus discordava de João Batista, porque João Batista pensava que é o julgamento final agora, é o acerto de conta entre Deus e a humanidade. E Jesus não, é o tempo da misericórdia de Deus, não é o acerto de contas. O machado não precisa estar na raiz agora. É o momento ainda em que o agricultor quer cuidar da videira, que o bom pastor quer cuidar das suas ovelhas. É o momento ainda do cuidado, do zelo e da paciência de Deus. Mas Jesus se distancia e, tipo o Evangelho de Marcos, Jesus só começa a falar depois que João Batista sai de cena. Depois de João Batista sair de cena, aí sim começa a anunciar: o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Viu? O tempo já se completou. Então a gente vai vendo que o nascimento de João Batista
E aí a gente lembra que só temos Maria, da atividade de Maria, de João Batista e o nascimento de Jesus, porque já é um nascimento com uma missão, já é um nascimento com um propósito. Na maioria dos outros santos nós celebramos a data do seu falecimento. Bom, aqui você demonstrou quem você é. Aqui nós sabemos quem você é. No dia da sua morte, ou melhor, a gente lembra a data da morte da pessoa, não do nascimento. Então, ao lembrar o nascimento, significa que você já nasce com uma missão, uma proposta. Maria e João Batista. Dos outros santos, não. Nós lembramos a morte, porque na morte a gente percebe o que a pessoa foi capaz de ser e quem ela é. E a gente celebrando esse momento, essa celebração rica e importante, a gente vai olhando para o nosso passado e existe gente que nos aponta Jesus. Então João Batista é essa figura que nos aponta Jesus, mas também que tinha suas dúvidas. João Batista, preso, mandou discípulos perguntar para Jesus: escuta, és tu ou devemos esperar outro? E Jesus não diz se ele é ou não. Manda eles, olha, veja o que está acontecendo. Os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos são curados. É proclamada a boa nova da graça de Deus. Então veja o que está acontecendo. Porque a fé necessariamente não é discurso. A fé nos leva a uma prática. A fé nos leva a um comportamento. A fé nos leva a um modo de agir, de viver, de contemplar a vida, de perceber a história. A fé nos leva a um movimento, porque não é a mesma coisa de discurso. Discurso às vezes não muda nada. A fé em Jesus Cristo muda. Quer dizer, o João Batista, quando apresentou eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, os discípulos abandonaram e foram seguir Jesus. E Jesus, ao perceber, o que vocês querem? Onde moras? Saber onde a pessoa mora significa você conhecer a pessoa. Não é só o endereço. E Jesus convida, venha ver. Então venha conviver para você saber onde eu moro. Quer saber quem é o outro? Conviva com o outro. Escute o outro, olhe o que ele faz. Não olhe só nos olhos, mas olhe nas mãos também. Quer dizer, olhe o movimento que a pessoa faz. Por isso nós nos alimentamos disso e é preciso a gente se fortalecer nisso. Porque caso contrário a gente não consegue. E a gente precisa se alimentar de coisas boas. A gente precisa de alguém que nos aponte Jesus. Por isso é tão importante a transmissão da fé dos pais. Os pais transmitiam a sua fé. Biblicamente, a Bíblia foi construída assim, né? Abraão faz uma experiência de fé, partilha com seu filho, que também faz uma experiência de fé, partilha com o neto, que também vai de geração em geração. Passa um pouco, essa geração, por mais que sejam longínquos uns dos outros, essa geração tem algo em comum que os une. Por isso, nossos pais, nossos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, nos une na fé. Davi nos une na fé. Os discípulos de Jesus, os apóstolos, nos unem na fé. João Batista nos une na fé. Ao ser batizado, nós trazemos toda essa história, todo esse passado, todo esse testemunho, todas essas realidades, essas experiências de fé, a gente traz para nós e nos tornamos unidos em torno da fé. Num Deus que nos ama, que nos quer bem, que caminha conosco, que é invisível e que tem vida. E é bonito isso porque isso nos ajuda. João Batista, ao nascer, o nascimento de João Batista é muito bonito no Evangelho. Todos ficam admirados. Todos reconhecem que Deus foi misericordioso para com Isabel. Diante da escolha do nome, Zacarias volta a falar, porque Zacarias duvidou. Quem duvida perde o direito de falar. Quem duvida de Deus não tem mais o direito de falar. Só volta a falar depois que ele confirma, João é o seu nome. E a mão de Deus estava com ele. Dizer que a mão de Deus estava com ele, que João Batista foi se preparando e Deus foi preparando para assumir a missão. E João Batista cresce até se tornar público. E o anúncio dele é: convertei-vos, aplainai os caminhos, porque o Messias está chegando. Deus está chegando. Um abraço, que Deus abençoe a todos nós. Até mais.